Olá, amigos do Canal Ba. Está no ar mais uma edição do nosso programa Pergunta e Resposta, sempre com o apoio de Calhendo e Esteves, advogados associados, Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul e Colégio Sinodal do Salvador. Programa Pergunta e Resposta que vai ao ar sempre segunda para terça-feira, 00:30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Então, todos os dias tem pergunta e resposta na tela do canal 20 do 520 e também me informa aqui o Eric Pastores, sempre me lembrando, que canal 26 e 526 na região do Vale dos Sinos. Além, é claro, das nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo nosso site do Canal Ba. Hoje estamos gravando o nosso programa aqui diretamente do Barranquinho Tratoria e Grill, coordenado pelo proprietário Chico Tasca, nosso amigo, sempre atuando aí conosco desde a época da antiga TV2 Guaíba. E na edição de hoje, o tema principal diz respeito ao voto eletrônico. E é com muita satisfação que nós vamos entrevistar o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Daniel Vobeto. Muito obrigado por atender a nossa equipe, Daniel Vobeto, e essa gentileza de estar aqui conosco no Barranquinho para conversar um pouco sobre a urna eletrônica. Sagreira, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo, com o teu público, podendo levar um esclarecimento para a nossa população a respeito dessas coisas tão importantes do processo eleitoral, tão cheio de inverdades que circulam por aí. Toda oportunidade que nós temos para colocar a verdade à disposição das pessoas é muito importante para a justiça eleitoral. Exatamente, Vobeto. Uma inverdade, uma fake news que está aí viralizando e que já aconteceu em outros processos eleitorais, diz respeito à questão: olha, se a maioria dos votos forem nulos ou brancos, a eleição será anulada. O que é uma mentira, porque o que vale, já diz na lógica, o que vale são os votos válidos, né, com perdão da redundância da palavra. É verdade, essa é uma das tantas mentiras que acabam desviando a atenção das pessoas. As pessoas devem estar com atenção no debate político e não nesse tipo de situação, né? Então, realmente, se um eleitor votar em um candidato e todos os outros eleitores votarem em nulo, aquele candidato que recebeu um voto estará eleito. Então, é uma grande mentira essa história de que o voto nulo anula a eleição e que os candidatos não poderiam se candidatar novamente. Então, é uma grande oportunidade que nós temos aqui para esclarecer isso. E por WhatsApp, né, que principalmente isso aí vem se expandindo, Daniel Vobeto. O WhatsApp ele tem essa característica de que ele entra no seio da nossa família. Então, ele entra pelo grupo da família, onde as pessoas se conhecem, um confia no outro, e a pessoa repassa aquela informação, e a pessoa diz: não, foi uma pessoa em quem eu confio que me passou a informação, só que a pessoa em quem eu confio também não verificou a veracidade dessa informação. E as informações que nos agradam, de alguma forma, há muitas pessoas decepcionadas com a política, estão procurando algum mecanismo para mudar alguma coisa, muitas vezes. E a pessoa encontra na mentira a válvula de escape, e essa mentira, então, ela flui com uma velocidade muito, muito, muito grande. É muito difícil nós colocarmos a verdade com essa velocidade que a mentira flui. Por isso que a fake news tem esse poder todo, que já mudou eleições em todo o planeta e ameaça a nossa eleição nesse ano. A importância, então, do eleitor verificar bem a fonte, quem que está dando a notícia antes de sair por aí compartilhando, porque o ato de compartilhar hoje em dia, ele é tão potente como um rádio e a própria televisão, às vezes. Sim, tu que é um profissional da comunicação sabe muito bem isso, né? Que isso se transformou nos últimos anos, onde o WhatsApp, Facebook e outras redes sociais têm a capacidade de disseminar as informações de uma forma muito veloz. Então a pessoa tem que verificar a informação, e uma dica simples é que se aparecer uma informação que pareça muito fantástica, boa demais para os meus interesses especialmente, deve ter alguma coisa errada. Então, nós não temos notícias tão bombásticas de uma hora para outra que não circulam em outros lugares. Veio de uma única fonte, aquela informação que é muito estranha, que é completamente inovadora, ela tem um grande potencial para ser fake news. Então basta uma investigação rápida que a pessoa consegue descobrir e evitar o pecado da propagação da fake news. Daniel Vobeto, como ficou esse ano a questão referente ao voto impresso, toda aquela polêmica que estava acontecendo? Bom, isso foi uma lei aprovada no ano de 2015,
o Tribunal Superior Eleitoral se planejou dentro das suas limitações enquanto unidade administrativa, já que nós temos que obedecer todos os critérios das leis de licitação. Houve uma série de problemas também ao longo do desenvolvimento do projeto. Então o TSE se programou para fazer para essa eleição uma amostra dentro o maior que fosse possível dentro das nossas condições desse sistema do voto impresso. Mas no mês passado o Supremo Tribunal Federal, ele declarou inconstitucional esse voto impresso, alegando, entre outras coisas, a questão do sigilo do voto e também alguns problemas com a operacionalização e com os gastos desse voto, que na verdade a questão dos gastos foi o grande motivador dessa decisão do Supremo. Os ministros do Supremo conhecem a urna eletrônica, a maioria deles já passou pelo Tribunal Superior Eleitoral, embora eles não conheçam em detalhes a urna, o que eles sabem em detalhes é que as notícias que circulam sobre a urna eletrônica, essas sim são fake news também. Então eles sabem que as acusações sobre a urna não têm o fundamento que deveriam ter para levar a uma inovação de tamanho porte e que levasse a um gasto superior a 2 bilhões de reais num país que tem problemas de caixa tão grandes. Então, com base nesse sentimento, é que os ministros acabaram decidindo por não levar adiante o voto impresso, porque eles sabem que as acusações contra a urna não são verdadeiras, que a urna eletrônica ela é segura, eles têm essa convicção interna, por isso eles decidiram assim. Algo muito sensato por parte do STF, porque eu lembro que em 2002 tivemos o voto impresso em alguns municípios e não agregou absolutamente nada. Aquela foi uma experiência dolorosa para nós. Nós temos que reconhecer que nós tivemos problemas operacionais também da Justiça Eleitoral, mas uma coisa daquela experiência que eu lembro é que a população não estava interessada no voto impresso. Não há, então, há pequenos focos de desconfiança, coisa que nós não tínhamos em 2002, que são as redes sociais, que potencializam esse tipo de situação. Algum foco de descontentamento ele acaba ganhando voz em alguns grupos sociais, mas a população em geral ela não tem esse real sentimento de desconfiança. Então não houve interesse à época em relação à comprovação do voto por parte da população. Houve sim uma série de problemas operacionais, um custo gigantesco que fez que naquela ocasião levou o próprio Congresso Nacional a revogar essa medida logo após a eleição, né? E esse ano nós estaríamos voltando para esse cenário. Eu imagino que nós não teríamos tantos problemas, já que nós amadurecemos também, nós nos preparamos mais para essa eleição, para conseguir fazer um trabalho melhor e realmente implantar o voto impresso. Mas, como eu te falei, por uma decisão que me pareceu muito mais de foro íntimo do que de avaliação jurídica dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles optaram por não levar adiante essa ideia do voto impresso. E a Justiça Eleitoral tem que seguir a decisão do Supremo, então nós realmente tiramos nosso time de campo em relação a isso nesse ano. Importante destacarmos a segurança da urna eletrônica. Poderia informar mais uma vez aos nossos telespectadores o porquê da segurança da urna eletrônica brasileira? Bom, a urna eletrônica ela é um projeto que foi desenvolvido desde o início com foco absoluto em segurança. Parece redundância falar isso, mas isso é muito importante, porque muitas vezes são feitas comparações da urna eletrônica. Se pode entrar um vírus no meu computador, por que não entra na urna? Né? Se a NASA é invadida, por que a urna não é invadida? Bom, além da questão da urna não estar conectada na internet, um computador normal ele precisa ser programado para aceitar outros programas, senão ele não serve para nada. Eu compro um computador que não aceita nenhum programa que eu queira instalar nele, ele não serve para nada. Isso acontece com computador, com videogame, com celular, com qualquer dispositivo. A urna não, ela é feita para rodar somente um programa, o programa da Justiça Eleitoral. Isso facilita muito que se criem processos mais rígidos de segurança que impedem que a urna eletrônica seja invadida. E mesmo isso também impede, inclusive, ações internas, porque do jeito que o software é desenvolvido, que há as auditorias que são possibilitadas sobre esse software e todos os controles que são criados, não há como alguém de dentro da Justiça Eleitoral também falsificar um programa e colocar dentro da urna. Então, é um processo completo, é mais do que um sistema ou um equipamento, é um processo inteiro de redundâncias, onde nós temos várias barreiras de segurança.
onde se uma barreira tem alguma limitação, há uma falha numa barreira, e eu falo isso, por exemplo, nós tivemos vários eventos de testes de públicos de segurança, onde a Justiça Eleitoral chamou especialistas para que os especialistas tentassem invadir a urna eletrônica. Os poucos achados que houve nesses testes, eles sempre focavam um aspecto único da segurança. Eles aproveitavam de situações específicas do teste de segurança, ou eles conseguiam avançar em relação a um detalhe, mas sempre tinham outras barreiras atrás que impediriam uma fraude verdadeira. Então, é o conjunto desses mecanismos de segurança que nos dá efetivamente a segurança. Não é um único mecanismo. Ah, mas foi quebrada aquela barreira. Aquela chave de criptografia não é bem guardada. Não é ali que está a segurança. A segurança está no conjunto. Por isso que a Justiça Eleitoral afirma, e é tão segura de afirmar, que o seu sistema é seguro. Nós podemos, e discutimos isso muito internamente, sobre eventuais mecanismos de melhoria. O que nós podemos fazer para melhorar a segurança, melhorar a transparência, tornar isso mais simples para as pessoas entenderem, ou termos efetivamente as entidades todas que são legitimadas para participar do processo de fiscalização, fiscalizando o processo. Porque, por exemplo, os partidos políticos eles podem analisar os programas da urna. Nós abrimos por 6 meses o prazo para os partidos fazerem isso. Quantos partidos fazem isso? Nenhum partido aparece lá para efetivamente fazer o trabalho. Então, nós temos vários caminhos para aperfeiçoamento daquilo que já está bom, sem precisar fazer um investimento de tamanha monta como a implantação do voto impresso. Que se fala em 2 bilhões, isso equivale somente à compra dos equipamentos. O ciclo de vida disso depois é muito mais caro. Então, é muito dinheiro que, embora a segurança nunca seja demais, mas me parece ser dinheiro jogado fora à medida que nós temos formas mais baratas de seguir com a melhoria da nossa segurança. Logo após o intervalo comercial, nós teremos aí uma apresentação da urna eletrônica, passo a passo como vota. E o Kleber Moreira está me informando aqui que teremos uma estrela da área gastronômica que vai simular o voto. É isso, Kleber? Vai? Vai votar mesmo. Vai votar mesmo. Vai votar mesmo. Então tá, vamos ver quem é essa estrela da área gastronômica de Porto Alegre. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta para Calhendo Esteves Advogados Associados, Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul e Colégio Sinodal do Salvador. Hoje aqui, diretamente do Barranquinho Tratoria e Grill, gravando o nosso programa especial sobre a urna eletrônica. Eu falei antes do intervalo que uma estrela da área gastronômica de Porto Alegre iria participar aqui no nosso segundo bloco a respeito aí da urna eletrônica, de tudo isso que envolve o processo eleitoral. Trata-se do nosso amigo Chico Tasca, proprietário do Barranco e do Barranquinho. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu apoio, Chico Tasca. Obrigado a vocês, Renato, vir ao Barranquinho e nós poder falar de um tema que é super importante. Nesse momento vai faltar 3 meses para as eleições e nós temos que discutir isso mesmo. Acho que nós temos que propagar, na minha opinião, a única maneira de nós mudar alguma coisa nesse país, e o instrumento mais sólido disso é a urna eletrônica, é o voto. É fortalecer isso e divulgar bastante e tirar algumas dúvidas que podem surgir, né, Renato?
E por falarmos em discussões e debates, aqui no Barranquinho e no Barranco é palco disso, né? Estamos agora aqui com magistrados que estão no outro lado aqui no Barranquinho conversando e debatendo, Chico Tasca, entre eles desembargador Marco Aurélio Caminha, desembargador Francisco Meix, desembargadora Elaine Macedo, entre jornalistas também, é o Senadinho, como é que funciona? É bem curiosa essa reunião ela é feita toda uma vez por semana, toda terça-feira, onde tem um nome Senadinho, porque reúne ali, se resolve todos os problemas do Brasil ali. Nessa mesa se resolve todos os problemas do Brasil. Tem desembargadores, tem advogados, tem jornalistas, tem profissionais liberais, e ali se discute os assuntos da semana, né? Quando surge um assunto específico, eles se reúnem aqui para discutir isso. E no final, depois de um belo jantar, regado a bons vinhos, né, eles resolvem resolver todos os problemas do Brasil. Sempre dá certo. Uma bela parrija aqui no Barranquinho, exatamente, né? Só para ter uma ideia, Renato, essa turma se reuniu conosco mais de 15 anos. Então já tem até placas, alguns já não estão mais presentes com a gente. Então é bem bacana, porque é uma confraria sobre problemas do Brasil, de política, pouco futebol, mas muita política e muitos assuntos que estão em evidência no momento. Mas a respeito da urna eletrônica, então o nosso secretário de Tecnologia da Informação, Daniel Vobeto, um dos líderes da Justiça Eleitoral no Brasil, no que se refere ao voto eletrônico, Chico Tasca, vai explicar ao Chico como se procede no dia da votação, qual deve ser o procedimento passo a passo. Vobeto, com a palavra. Bom, Sagreira, Chico, como nós estávamos conversando antes, né, Chico, essa eleição é uma eleição muito complicada. Nós temos 6 cargos para os eleitores votarem. Além da necessidade de memorizar quais são os nossos candidatos, é importante que as pessoas não troquem a ordem dos candidatos. Muitas pessoas acabam invalidando o seu voto porque votam na ordem errada, acham que o primeiro voto é para presidente e colocam lá só o número do seu presidente, acaba votando para a legenda. Ou, eventualmente, coloca isso e vai invertendo, que a pessoa acaba não conseguindo votar nos candidatos que quer. Inverte, vota para governador depois de presidente, acaba votando num candidato que não participa da eleição, anula seu voto. Então são coisas que as pessoas têm que cuidar muito. Essa eleição, o primeiro cargo que nós temos é deputado federal. Eleição passada era deputado estadual, o Congresso mudou isso. Colocaram primeiro os seus votos, os deputados federais, para depois virem os outros votos. Aí eles saem numa crescente de novo. Deputado estadual, senador, são 2 senadores esse ano, governador e presidente da República. Então, como nós conversamos antes, é importante, né, Chico, que nós tenhamos, que o eleitor sempre leve a sua cola. Pode ser uma cola feia, que nem a cola do Chico. Não tem problema de nós usarmos uma cola caseira como essa, não precisa ser um documento bonitinho, elaborado pelo partido, mas é importante que nessa cola estejam os candidatos que o eleitor quer votar, para que ele não se confunda na hora da urna eletrônica. Porque ele pode perder seu voto, além disso, demorar muito na urna e causar fila para os demais eleitores. Então é uma questão até de cidadania, levar sua cola para que a pessoa faça o seu voto. Então agora te convidar, Chico, para fazer uso da tua cola. Vamos ver o voto de Chico Tasca. Seguindo a tua orientação, como eram muitos candidatos, eu resolvi fazer uma cola. Que eu acho muito importante a gente ter esse instrumento na mão e para não se enganar, como tu disseste antes, eu digo, não podemos se enganar. Então eu vou começar com a minha colinha aqui. Vai lá, Chico Tasca, na urna. Usa a cola. Vou começar. Maravilha. Segundo voto é para? Agora é para deputado estadual. O primeiro voto é para deputado federal. Né? Isso mudou nessa eleição da eleição passada para essa e agora é deputado estadual. Importante cuidar a ordem dos votos. Sempre dou uma olhadinha se é o candidato mesmo. O Chico tá tomando esse cuidado de dar uma paradinha para olhar se é o candidato dele que aparece. Se não, ele tem a opção de corrigir, a gente pode até mostrar isso em seguida. Porque muitas pessoas votam, dão um confirmo e depois vão olhar na urna se o voto está ali. Se o voto não tiver, às vezes a pessoa tem a impressão de que a urna não mostrou a foto do seu candidato, mas que ela é bastante rápida e perde esse tempo, né? Agora o voto é para? Senador. Primeiro voto para senador. Segundo voto para senador. Cuidado nesse voto que a pessoa tem que votar num candidato diferente. Se repetir o candidato, é o 912, né, Chico? Isso. Se repetir o candidato, a urna diz que o candidato é repetido e, portanto, o voto seria nulo.
Então a pessoa tem que corrigir, que errou, e colocar um novo candidato. Não se acumula. Não se acumula. É um voto para cada candidato, não se pode votar 2 vezes no mesmo. Isso. Votados 2 senadores, agora passamos para o voto de governador. Tá aqui o governador, seu vice, candidato a vice-governador. Assim como nos senadores apareciam os suplentes. Seguindo para o voto. E agora o voto de presidente. né? Vamos ver se o Chico votou no futebol aqui, que é um candidato. Não vi com quem que eu votei. Vou abrir o voto é secreto. Cadê? O futebol estava em alta até semana passada, ó. Perdeu pro Rock aqui o Chico não votou no futebol. Confirmar. Isso. E se o cara botar, o cara aperta no branco aqui. Sim, se quiser botar em branco, a pessoa corrige e vota branco. Tá. E aí aparece voto em branco. Tá, Né? Lembrando aquilo que nós falamos no bloco anterior, que votar em branco não vai fazer a eleição anular. É simplesmente uma manifestação da pessoa onde ela diz que prefere que as outras pessoas escolham no seu lugar. Mas ela abre Abre mão a do seu opção voto. da cidadania. Isso, Ela abre a mão do seu opção de não participar do envolvimento democrático no Brasil que a gente está passando e, na minha opinião, deixa tu não pode mais questionar as coisas. Tu bota em branco, não contra quem bota em branco, mas é uma maneira que tu não pode questionar o Brasil, não pode maneiras, não é isso? Isso. Pode até ser entendido como uma manifestação da pessoa dizendo que nenhum dos candidatos lhe serve, mas é importante que a pessoa saiba que com isso ela não vai mudar o resultado da eleição. Não há nenhum movimento das pessoas fazerem isso em conjunto que vá fazer com que o resultado da eleição mude ou tenha que ser anulada a eleição, ser feita uma nova Tu eleição. sabe que eu tinha esse entendimento de votar em branco, eu podia ter esse entendimento, não quero votar naquele, mas acaba prejudicando a eleição, então, né? No sentido de não ter um candidato e não fortalecer a democracia. A gente tem que ter esse cuidado, eu acho. Sim, sem dúvida. É exatamente o fortalecimento da democracia, né? Que o voto em branco não leva a nada, né? O pior que tem é o analfabeto político, né, Chico? Porque aí, quando a gente questiona todas as mazelas que o Brasil passa, Renato, a gente, eu digo sempre, é uma maneira mais importante de fortalecer a democracia, e é mesmo que ela seja uma democracia jovem, que nem a nossa, é o único caminho, sem trauma, sem interrupções, eu acho que é o voto e a urna, né? E a gente, às vezes, tem algum descobrimento, depois tu pode ter outro programa para falar sobre a agilidade da urna eletrônica, mas eu entendo que ela é extremamente confiável, né? Sim. Nós estamos falando no outro bloco, né? Isso um aí. equipamento confiável, como segurança em relação à fraude. Sim. E também, uma coisa importante, é um equipamento confiável em relação à sua robustez para aguentar o tranco da eleição do Brasil inteiro. País continental como o Porque nosso. a maior eleição eletrônica simultânea com o mesmo sistema do mundo é a do Brasil. Mesmo a Índia, que tem uma eleição eletrônica e tem uma população gigantesca, não tem uma eleição eletrônica no porte da nossa. Então esse equipamento aqui ele funciona no Rio Grande do Sul, funciona na tribo indígena, lá no norte do país. Sim. Né? Então ele suporta todas as situações, ele funciona com energia elétrica, mas ele pode funcionar fora, em locais com bateria, locais sem energia elétrica. Então é um equipamento que aguenta o tranco. Nós temos um índice muito pequeno de substituições de urna, e se tiver que substituir, a gente substitui, não perde dado nenhum. Né? Então é um equipamento feito para aguentar o tranco da eleição e a gente garantir que, além de que o destino do voto é o correto, que nenhum voto é perdido na eleição. Né? Então, os lugares mais inóspitos, aí chega lá, de barco, de avião, de mula, de cavalo, chega. Sem dúvida. Nós aqui do Rio Grande do Sul, nós chegamos às vezes a ficar com vergonha dos colegas do norte do país, porque a epopeia por que eles passam para fazer eleição em alguns lugares mostram que como é fácil o nosso trabalho. Que o trabalho deles assim, é uma coisa que chega a emocionar quem conhece o esforço das pessoas. A preocupação que eles têm de oportunizar a todos os brasileiros a sua manifestação e o seu direito constitucional de votar. Né? Sim. Sabe que nós da Justiça Eleitoral, eu vou dizer assim que é um corpo de servidores que tem um sentimento, não pela urna eletrônica, mas pela eleição, pelo serviço que nós prestamos para o eleitor, é um sentimento assim, de muita gratidão de poder fazer isso. Então são pessoas que trabalham, que muitos têm a sua preferência política, isso é uma coisa, essa pluralidade é uma coisa que inclusive faz com que um
digamos, fiscalize o outro. Né? Eu costumo dizer que não são alfaces que trabalham lá, são pessoas. Então, eventualmente aparecem até algumas acusações de manipulação, pessoas se fecharam numa sala para manipular a eleição. Poxa, aquelas pessoas, cada um tem a sua preferência. Claro. Que é natural do processo democrático, que é natural, né? É isso aí. Bacana, parabéns. Bobeto, só para finalizar, temos 1 minuto ainda. Qual o documento que o eleitor deve levar na hora do voto? Bom, a legislação impõe que as pessoas levem um documento com foto. Nas sessões onde há biometria disponível, a pessoa que fez o seu reconhecimento biométrico não precisa do documento com foto, basta comparecer ao local. A Justiça Eleitoral lançou esse ano o e-título, que é um documento que a pessoa baixa no seu celular, leva para a sessão eleitoral e ali está o seu título de eleitor, com toda a indicação de qual sessão vota, com auxílio para a pessoa localizar o local de votação e, além disso, serve como documento de habilitação para o voto. Então, muito obrigado, Chico Tasca, proprietário do Barranco e do Barranquinho. Eu que lhe agradeço ter vindo à nossa casa e poder esclarecer essas dúvidas que nós temos todas, né? Nós estamos há pouco tempo da eleição e essas dicas para a gente votar certo foram muito importantes para fortalecer a democracia. E Daniel Bobeto, secretário de Tecnologia da Informação do TRE. Bom, Renato, queria dizer que foi muito bom ter participado desse programa. É um prazer, primeiro, conviver contigo mais um pouquinho. Eu tenho saudade do tempo de convívio diário no tribunal. E também essa oportunidade de esclarecermos sobre as questões da eleição, a questão do nosso trabalho que tanto prezamos, que a gente gosta muito de esclarecer as pessoas. E neste ponto, encerramos então mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Até a próxima!